muito feliz por estar aqui com vocês. Tá? É sempre com felicidade que a gente recebe o convite de casas amigas, né, para que o trabalho continue, para que o trabalho aconteça, né? Então eu recebi esse convite com muita felicidade. E ainda mais assim, quando deu a liberdade para escolher o tema, que é um tema tão gostoso, é um tema assim que traz tanta calma para o coração, e esse tema serve muito para mim, e eu espero que, de coração, que ele também traga muita luz para o caminho de cada um que está aqui, que vai estudar junto comigo essa lição que a gente precisa tanto aprender juntos, né? Então, esse tema, Jesus acalma a tempestade, aí eu queria até fazer um agradecimento pela mensagem inicial, que assim foi escolhida a dedo, porque tem tudo a ver com o nosso tema, né? E ele só veio enriquecer, tá? O nosso estudo com toda a reflexão que essa mensagem já nos trouxe. Então, esse tema, a tempestade, Jesus acalma a tempestade, ela vem falada em 3 evangelhos, no de Mateus, Lucas e Marcos. Eu vou ler o trecho que está em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, para contextualizar, né? Então, ele diz assim: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia, deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez uma grande calma. E disse-lhes: Por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: Mas quem é esse, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Essa mensagem, ela nos ensina muito em vários aspectos, né? Mas principalmente por trazer à tona um tema que fala sobre turbulências, sobre momentos difíceis, sobre as tempestades dos acontecimentos da vida que fazem parte desse mundo, né, em que nós vivemos, do planeta de provas e expiações, e que podemos ainda contar com um ser tão iluminado, que pode influenciar, inclusive, a natureza das coisas. Olha aí, no final, eles perguntam, né? Se entreolham e perguntam, mas quem é esse? A quem o próprio vento e o mar obedecem. Até a natureza se rende a esse homem, né? Mas essa mensagem, assim, trazendo para o lado da reflexão, trazendo para o lado vamos esmiuçar um pouquinho, a gente pode ver dois aspectos, podemos vê-las em 2 planos, no individual e coletivo, e até trazer também alguns simbolismos, algumas representações na individualidade. A gente tem aí o mar, então, o mar pode simbolizar a água, sendo o meio de onde viemos, lembrando até, inclusive, que nós viemos, antes de nascermos, nós estivemos num meio de água, né, a placenta. Então, é esse meio onde dá espaço para que a vida aconteça. A gente pode pensar na água sendo o nosso lugar, o lugar da nossa viagem terrena, né? A viagem nessa encarnação. O barco a gente pode entender como sendo a oportunidade de reencarnação, uma bênção divina, um veículo da nossa experiência reencarnatória, um veículo físico também, onde nós vamos navegar pelas águas da vida. A gente pode pensar aí na própria viagem também como convite de Jesus para uma nova oportunidade de atravessar para o outro lado, né? Então temos aí vários simbolismos, além da tempestade que todo mundo já entende, né? Aí, como foi falado na mensagem inicial, a tempestade, os momentos nebulosos, os momentos frios, né? A tempestade como sendo as dificuldades, as tormentas da vida, as paixões, mas também a gente pode ver a tempestade como um recurso pedagógico,
educativo ou mesmo um convite à renovação e avaliação da nossa fé, né? E os apóstolos seriam quem? Os apóstolos representam o nosso próprio psiquismo, né? Então, representaria essa mensagem, ela vem falar de nós, somos nós, então, no barco da vida, passando por dificuldades e necessitados de ajuda. A gente não vai conseguir passar por toda essa turbulência se a gente realmente não tiver alguém superior a nós. E esse superior a nós, no caso aqui, está representado na figura de Jesus, mas todo aquele ser que tem uma evolução maior do que a nossa pode representar, né? Aqui, a figura de Jesus, é claro que ela vem como o nosso mestre, o nosso grande capitão dessa nau, que é a Terra, né? Então, ele é o ser mais evoluído que apareceu aqui e é o direcionamento que nos é dado aqui para que procuremos a ele. Mas, se na hora da dificuldade lembrarmos também de outros seres que sejam iluminados, que a gente peça ajuda para eles também, porque todos estarão ali apostos, com certeza, querendo nos ajudar, né? Agora, a gente esmiuçou um pouquinho aí o que seria o simbolismo de cada elemento dessa história, né? Mas a gente também ainda pode seguir fazendo algumas reflexões que essa passagem ela nos convida a fazer. Olha só, no começo, Jesus fala que eles iriam atravessar para o outro lado, né? Então, essa fala de Jesus já seria o suficiente para ter certeza de que a travessia realmente ela seria concluída. Mas o que aconteceu? Na hora da dificuldade, os apóstolos, os discípulos se esqueceram, né, dessa fala e a dúvida apareceu. E eles tiveram medo de morrer, de não chegar do outro lado, tiveram medo de toda aquela turbulência. Mas ele disse: nós vamos chegar do outro lado. Daí, a gente pode pensar, né? Na hora que a dificuldade vem, às vezes a gente se espanta, né? Por não prever até a dificuldade. Mas, vivendo num mundo de provas e expiações como nós estamos agora, o que mais a gente precisa internalizar são os problemas, que eles virão. Às vezes eles variam o tamanho, mas que eles virão, porque faz parte desse momento, né, do nosso planeta. Então, esquecer disso, às vezes, é esquecer do nosso grau de evolução. Nós ainda precisamos dos problemas para sermos educados, né? E a tempestade aí, no caso, na visão dos apóstolos, né? Atormentou aquele momento, né? E assim como nós, o psiquismo dos apóstolos é o que se assemelha muito a cada um de nós, né? Porque Jesus, ele veio, não foi para os apóstolos só que estavam naquele barco. Jesus veio para toda a humanidade, inclusive para cada um de nós. Então, olhar essa mensagem é trazer esse pensamento de que no momento em que a turbulência chegar à nossa vida, porque ela vai chegar em um momento ou outro, ela vai chegar, nós podemos contar com alguém que está realmente pronto para nos ajudar. E essa lição nos mostra, então, que o acordar Jesus representa também o convite para que nós recuperemos o mais rápido possível a nossa consciência e a nossa esperança. Porque a gente, na hora da dificuldade, muitas vezes é nesse momento que a gente acorda, né, para chamar alguém para nos ajudar. É nesse momento que os nossos valores são sacudidos, nesse momento que a nossa fé é testada também. E o acordar Jesus é uma necessidade para que a gente passe pela dificuldade tendo o mérito de aprender com ela. Mas o acordar Jesus também, na hora da dificuldade, é algo que a gente precisa refletir. Porque é como se fosse assim, sabe aquela situação em que alguém
liga para a gente e a gente já olha, às vezes, porque aquela pessoa só chama a gente na hora da dificuldade, sabe? Alguém já passou por essa situação? De ter alguém que só chama a gente na hora, assim, quando está precisando, na hora de dividir, talvez, ali as alegrias, talvez não lembre tanto. Não que Jesus vá se importar com isso, mas é assim, é uma questão da gente perceber que a tempestade, às vezes, ela vem como uma necessidade para que a gente chame. Mas a reflexão que fica será se a gente vai estar acostumado a chamar Jesus só na hora da dificuldade? Ou a gente convida ele também para estar conosco em todos os momentos, nos momentos de felicidade, nos momentos de dúvida, nos momentos em que a gente precisa dividir ali aquela situação com um amigo. Será que a gente está acordando Jesus dentro de nós em todos os momentos? Porque às vezes se a gente se afasta dele e chama só na dificuldade, será que vamos ter o merecimento de ter aquela tempestade acalmada assim de forma tão rápida? Porque às vezes a turbulência está acontecendo dentro de nós de uma forma em que nós estamos chamando essa turbulência, né? Então, o acordar Jesus, ele representa o acordar para termos paz em todos os momentos, inclusive para armazenarmos a paz, para que essa paz nos conduza da melhor forma possível a toda e qualquer tempestade que aparecer no caminho, tanto as pequenas quanto as grandes. Aí a gente vai ficando mais forte e passa por ela, às vezes, nem enxergando a situação difícil como uma tempestade, já enxerga ela como realmente uma situação de aprendizado, né? Já tem tantos espíritos aí que nos mostram que isso é possível, tantos espíritos, olha a vida do Chico, olha a vida do Divaldo. É claro que eles estão num patamar de evolução espiritual, talvez assim, bem diferente do nosso, mas é importante a gente enxergar que já existem pessoas coabitando conosco aqui nesse plano que já conseguem, então servem de inspiração para a gente, né? Aí a gente pode também ver aí mais um simbolismo. Quando a gente pensa nessa fala, né? Jesus estava dormindo na popa. O que simbolismo? O que quer dizer isso? É que na maioria das vezes nós deixamos Jesus dormindo, adormecido em nós. Na maioria das vezes a gente deixa ele nos últimos graus de prioridade, deixando para depois as prioridades que estão representadas por ele também, que seria a caridade, a evolução espiritual, o perdão. A prática disso tudo também nos remete à presença do Cristo, né? Não é só falar no nome dele, é exercitar tudo aquilo que ele nos ensinou, também é acordar o Cristo em nós. Representa o que é acordar o subconsciente, quando nós temos condição de despertar as nossas forças interiores na hora da dificuldade, né? Então, nós nos vemos na condição dos discípulos, muitas vezes, porque nessa passagem eu sempre fico pensando, né? Será se os espíritos, os discípulos acordaram Jesus por medo ou porque eles pensaram que realmente ele poderia acalmar ali a tempestade? Ou então é porque eles estavam tão apavorados que eles queriam alguém para dividir aquele momento de dificuldade, né? Mas essa reflexão e esse momento em que nós estamos, até porque o Espiritismo nos ajuda, né, nesse sentido, ele vem nos fazer um convite para que nós acordemos Jesus, não pelo medo, mas pela fé, porque a gente já entende a grandeza de Jesus e tudo que ele pode fazer, tanto nas nossas vidas, quanto na natureza, quanto em tudo. Então, ele é realmente o remédio, né? Então, acreditando nisso e tendo esse conhecimento, a gente age com a fé raciocinada, e não com o medo de não darmos conta, mas porque nós acreditamos que ele é alguém que pode nos ajudar. E faz uma diferença grande quando a gente acorda Jesus dentro de nós mais pela fé do que pelo medo. Então, essa história, ela vem trazer para cada um de nós, e é esse o convite que eu faço, né? O que essa história, ela reverbera em mim? Como é que está a minha relação com Jesus? Que horas que eu estou acordando Jesus, então, dentro da minha vida? Eu estou chamando ele só nos momentos da dificuldade, ou
ou eu estou chamando ele todos os dias para participar da minha vida, como alguém ali que divide uma intimidade comigo, a ponto de entender que um muito obrigado, que não é uma prece inteira, mas e pode ser até uma prece inteira, né? Mas em pequenos momentos de frases positivas, eu estou me reportando a Jesus, né? Então, é esse convite que essa passagem ela vem trazer, né? Porque hoje em dia a gente não... É o que não falta para a gente é tempestade, né? Olha aí a pandemia que a gente estava falando aí quem pegou Covid, quem não pegou, né? Então, a pandemia agora está numa fase mais acomodada, né, que a gente já tem aí a bênção de passar pela doença sem tantos problemas, se comparado lá ao começo, né? A tempestade ela já deu um pouco mais já trouxe um pouco mais a calma, né? Mas essa pandemia ela passou por uma tempestade bem complicada lá no começo, né? Então veio aí trazendo aprendizado de passar pela doença, de perder alguém amado, aprendizado então de forçado de lidar com um tempo maior junto com a família. Quantas pessoas a gente viu falando aí de casamentos que foram desfeitos, porque a convivência que já não estava, não era tão grande, quando passou a ser maior, aí vieram as desavenças. Olha que tempestade, né? A dificuldade financeira, a mudança, às vezes, de planos, e ainda mesmo a gente pode até pensar que nessa pandemia nós sairíamos mudados. Quantos de nós aí pensamos, nossa, depois dessa pandemia, ninguém mais vai ser o mesmo, a gente vai refletir, aí de repente a pandemia está assim, numa fase mais calma, e o que vem? Vem uma guerra, e olha só, a gente pensando uma coisa, e de repente veio outra, uma tempestade em cima da outra, né? E a pandemia, esse momento que a gente passou aí por tanta mudança, no começo eu mesma cheguei a pensar, gente, tudo vai mudar. Eu acho que o olhar de todo mundo perante tanta dificuldade vai ser diferente. Hoje eu já penso de outra forma. Eu vejo que a pandemia, ela veio sim trazer muita mudança positiva para muita gente. Eu penso que muitos não aproveitaram esse tempo de aprendizado e talvez passaram por essa pandemia, por essa fase aí de mudança, né, de forma indiferente. E eu vejo outros grupos também que passaram e ficaram até pior, porque e são tempestades que, como a gente falou lá no começo, né, vivendo num mundo de provas e expiações, a gente também não precisa ficar inocente de que não vai ter tempestade. Tem sim, e tem, inclusive, os que pioraram, porque já viviam trancados em seus mundos e continuaram trancados. E às vezes aí trancados em seus mundos inclusive a facilidade, né, dos meios de comunicação, passaram até pelos grupos de WhatsApp, pelos meios de divulgação aí, passaram foi a fazer tempestade na vida dos outros, né? E aí a gente vê, gente, esse momento de tempestade, ele realmente ele precisa ser uma reflexão a ser feita, porque às vezes até a gente está chamando Jesus para acalmar a tempestade, mas talvez da boca para fora. Por quê? Jesus ele está pronto para nos ajudar a acalmar a tempestade, sim. Mas será que, como eu falei aí, às vezes até nos grupos de WhatsApp, quem deflagra a tempestade somos nós. E aí, chamar Jesus para acalmar a tempestade que eu estou criando na minha vida ou na vida das outras pessoas, é algo que tem sentido? É uma reflexão que a gente precisa fazer, porque se a gente deflagra a tempestade, não é Jesus quem tem que acalmar, somos nós. Porque quando a gente pede para Jesus
acalmar a tempestade, a gente está pedindo também para a gente ser calmo, para mudar, para a gente ser o veículo da paz, né? E aí o chamar Jesus para acalmar uma tempestade que foi criada por nós é algo a ser pensado. Então, a gente precisa, talvez, pedir para Jesus acalmar a o meu ímpeto de ser orgulhoso, o meu ímpeto de ser egoísta, né? O meu ímpeto de, às vezes, não ter empatia. Então, a tempestade, ela vem como uma forma da gente acalmar, da gente chamar, assim, acordar Jesus. Mas também vem como uma oportunidade para a gente refletir qual é o meu papel dentro dessa tempestade. Eu tenho alguma ligação com ela? Porque se eu tiver, realmente a gente precisa refletir os caminhos para que essa tempestade realmente seja acalmada. E aí, falando em outra tempestade que a gente até fica meio assim quando fala, a tempestade que está quase começando aí, a da política, que é uma tempestade que mais gera tumulto, quantos grupos de família, inclusive, às vezes, tem gente brigando, tem gente se engalfinhando, e por pessoas talvez que a gente nem conheça, aí a gente se engalfinha com alguém que a gente passou uma vida inteira convivendo, sabendo quem é, de onde veio, que viu a gente nascer, ou que a gente viu nascer, ou que tem, sabe? E de repente aí os laços são desfeitos por egoísmo, por falta de empatia mesmo, né? Como a gente falou. Aí vem outro trechinho aí dessa mensagem que vem nos ensinar. Quando Jesus fala do acalma, que ele fala para a tempestade, aquieta-te. Em outros evangelhos fala como cala-te. Também isso vem para nos ensinar. Porque é como se a gente precisasse de Jesus falando para a gente: o silêncio é o seu remédio. Não vai ficar brigando com os outros, não, porque você está causando a tempestade na sua própria vida e na vida dos outros. Tem aquela aguinha do Chico que todo mundo conhece, né? Então, muitas vezes, o acalmar a tempestade é exatamente silenciar a tempestade dentro de nós para podermos escutar os outros, para podermos domar as nossas paixões, para acalmar as nossas tempestades internas, para que a gente, assim, possa dar conta de acalmar as tempestades interiores. Então, a primeira tempestade que a gente precisa acalmar é a tempestade criada dentro de nós, né? E essa fala de Jesus para a tempestade é o que às vezes a gente precisa usar com a nossa tempestade interior. Cala-te, aquieta-te, faz silêncio interior, porque daí assim a gente vai conseguir ouvir a mensagem do Cristo falando dentro do nosso coração, né? E aí quando a gente tem o Cristo desperto em nós, aí sim a gente ganha coragem para disciplinar a fúria interna e fazer com que essa força ela não seja destruidora, mas que ela seja produtiva. E então somos capazes de fazer o silêncio interior por quais métodos? Pela oração, pelo estudo, pelo autoconhecimento, pelo trabalho no bem, para a gente poder criar uma psicosfera interior adequada, para que aí sim a gente consiga ouvir a voz divina e domar as paixões que precisam ser domadas, né? Que senão é aquela história do cavalo que é não domado, né? Domar a paixão interior é como domar esse cavalo interno. E aí a gente precisa acordar o Jesus na popa do barco da nossa vida. E a gente precisa não deixar o Cristo adormecido aí em outro simbolismo, que seria a almofada do comodismo, a almofada do deixar para depois, a almofada realmente assim de quem quer ficar passando aí
por mares apenas calmos, que não é esse o objetivo da nossa vida. A gente passa por provas e passa por expiações. Ambas têm a turbulência, né? Então, quando a gente fala nisso tudo, em como passar de uma forma que a nossa tempestade interna ela seja acalmada, a gente precisa entender que a nossa mente, quando está desocupada, ela está na almofada do comodismo, porque a mente frágil, ela traz essa interferência, muitas vezes, de a mente desocupada, né? Interferência dos espíritos que não quer ver o nosso crescimento. Então, a gente precisa estar sempre aí, ó, em atividade, no sentido de chamar Jesus para estar perto da gente, para que a gente movimente isso tudo. E já para ir finalizando a nossa reflexão da noite, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Justiça Divina, que fala de uma abordagem dessa passagem, só que no âmbito da coletividade. O simbolismo desse trecho do Evangelho, né, no coletivo. E é muito interessante porque traz para a gente, para nós que somos espíritas, né, e claro que para todos aqueles também que trazem Jesus como guia e mestre, o roteiro. Aí a mensagem ela fala assim: perante as rajadas do materialismo, a encapelarem o oceano da existência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Olha só. Então, ele já vem trazer aí o Espiritismo como barco, como a forma de atravessarmos a nossa vida de forma segura, né? Aí mais lá na frente ele fala assim: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor ao bem, e se unirão por laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge desse modo que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos pavorosos ou nas divagações estéreis. Então, aí nos dá um roteiro para que a gente realmente faça do que Kardec nos entregou de presente, né? Que a gente faça o melhor com ele, para que a gente realmente tenha essa caridade com o Espiritismo, e que a gente use o nosso tempo fazendo o que Jesus trouxe em vida e ainda com a tradução de tudo que ele trouxe, da forma como o Espiritismo vem esmiuçando, né, que a gente realmente se coloque a favor de tudo que é ensinado de forma limpa, né? E aí a gente entende o quê? Que a mensagem do Cristo pelo Espiritismo é ter ele como o comandante, que nos levará, sim, como ele falou lá com os apóstolos, que nos levará ao outro lado, com segurança, apesar das dificuldades pelo caminho. Então, em resumo, o que mais a gente precisa ter a certeza é de que tempestades virão. Se a gente ficar aí pensando que as tempestades vão aparecer só para os outros, a gente vai estar muito iludido. As tempestades vão se apresentar para todos, inclusive para nós. Agora, essa tempestade, ela se controla melhor, ela é melhor controlada quando a gente tem o Cristo acordado em nós. E a gente precisa, aí como evangelizadora, né? Quem é evangelizador nunca deixa de puxar para esse lado. A gente precisa ensinar as nossas crianças desde cedo a acalmar as tempestades que acontecem primeiro dentro do nosso coração e enxergar que as tempestades que acontecem ao nosso redor, elas vão acontecer na nossa vida como algo que é natural, mas que sempre a gente tem alguém para acalmá-la. Ó, Jesus Cristo está passando por aqui. Lembra da musiquinha que a gente estava cantando aí antes de começar? Exatamente. Quando ele passa, tudo se transforma.
a tristeza vai e a alegria vem. É isso. Então, se a gente, com os nossos filhos, com as nossas crianças, se a gente já faz esse acolhimento com eles e esse ensinamento desde cedo, desde a criança no ventre, aí vem a evangelização para bebê e assim continua, a gente traz aí a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós temos sim condições de passar por toda e qualquer dificuldade da melhor forma possível e acolhidos, porque é isso que Jesus e o Espiritismo fazem com as nossas vidas, nos dão o acolhimento e o aconchego, o colo de uma mãe, de um pai, para que a gente possa passar por toda e qualquer dificuldade sem escândalo, sem agonia, passando com fé e com tranquilidade, espalhando a mensagem de paz, que a gente seja mensageiros da paz e que a gente passe por toda e qualquer dificuldade com Cristo acordado em cada um de nós. E que a gente seja, então, a gente faça parte da corrente do bem, levantando sempre a bandeira da paz em todo e em qualquer lugar e acordando Cristo em todos os momentos, em todos os lugares, nos bons e nos ruins, e também no coração de todos. Muito obrigada pela oportunidade.